Naquela pequena aldeia da Galileia, o sol nascia todos os dias, mas para uma mulher, o mundo permanecia na escuridão. O nome dela era Lídia, e o luto era o seu companheiro constante. O seu marido, um pescador de coração generoso, tinha sido levado por uma tempestade súbita no mar da Galileia, deixando-a sozinha com o eco das suas risadas e um vazio imenso. Os vizinhos tentavam ajudar, trazendo pão e peixe, mas a gentileza deles parecia apenas sublinhar a sua solidão. As noites eram as mais difíceis. Ela se sentava à janela, olhando para as águas escuras que lhe tiraram tudo, e as lágrimas corriam silenciosamente. A sua casa, antes cheia de vida, era agora um santuário silencioso de memórias dolorosas. Um dia, um murmúrio percorreu a aldeia. Falavam de um homem, um carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, que ensinava com uma autoridade nunca antes vista. Diziam que ele curava os doentes e que as suas palavras eram como bálsamo para as almas feridas. Lídia ouviu os relatos com ceticismo. O que poderia um homem fazer contra a dor que a consumia? A sua fé, que antes era como uma rocha, tinha se erodido com o tempo, tornando-se areia fina que escapava por entre os seus dedos. Ela tinha orado e implorado, mas o seu marido não voltou. A sua esperança parecia ter se afogado junto com ele. Apesar da sua descrença, uma semente de curiosidade foi plantada. O nome de Jesus estava em todo o lado. Contavam histórias de como ele transformou água em vinho, de como alimentou multidões com apenas alguns pães e peixes, mas o que mais a intrigava eram as histórias sobre a sua compaixão. Diziam que ele olhava para as pessoas, realmente as via e entendia o peso que carregavam nos seus corações. Talvez, apenas talvez, ele pudesse entender a sua dor. Com um suspiro, ela decidiu que iria vê-lo, se não por esperança, pelo menos para silenciar a curiosidade que a inquietava. No dia seguinte, Lídia juntou-se à multidão que se dirigia para a encosta onde Jesus ensinava. O ar estava carregado de expectativa. Ela manteve-se à distância, na periferia do grupo, sentindo-se como uma estranha. Quando ele começou a falar, a sua voz não era alta nem imponente, mas tinha uma clareza que cortava o ruído da multidão e parecia falar diretamente a cada pessoa. Ele falou sobre os lírios do campo e os pássaros do céu, ensinando sobre a providência de Deus. E então ele disse: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Aquelas palavras atingiram Lídia como uma onda. Ela, que chorava todas as noites, era chamada de bem-aventurada? Como poderia haver bênção na sua tristeza? Ela sentiu as lágrimas, a forma Ramsay, nos seus olhos. Mas estas eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de um reconhecimento profundo, como se alguém finalmente tivesse nomeado a sua dor e lhe oferecido não uma solução fácil, mas uma promessa de consolo. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu invisível na sua dor. Depois do sermão, enquanto a multidão se dispersava, Lídia permaneceu imóvel. Ela viu Jesus a caminhar entre as pessoas, tocando um ombro aqui, oferecendo uma palavra ali. Seu coração batia forte. Ela queria aproximar-se, mas o medo e a vergonha da sua própria dor a paralisavam. E se ele não tivesse tempo para ela? E se a sua tristeza fosse um fardo demasiado pesado? Enquanto hesitava, ele olhou na sua direção. Os seus olhos encontraram os dela e por um instante o mundo parou. Naquele olhar não havia julgamento,
nem piedade. Havia apenas uma compreensão profunda e uma compaixão infinita. Era como se ele pudesse ver, através das paredes que ela tinha construído à volta do seu coração, e visse a mulher solitária e ferida lá dentro. Ele não precisou de dizer uma palavra. Aquele olhar foi o suficiente para quebrar as barreiras que a prendiam. Com o coração a tremer, ela deu um passo à frente e depois outro, movendo-se em direção a ele como se fosse atraída por uma força invisível. Ao chegar perto, as palavras falharam. Tudo o que ela conseguiu fazer foi cair de joelhos, e o seu pranto, que ela tinha guardado tão cuidadosamente, irrompeu como uma represa que se quebra. Ela chorou pela perda do seu marido, pela sua solidão, pelo seu futuro incerto. Chorou pela sua fé abalada e pela sua esperança perdida. Jesus ajoelhou-se ao seu lado. Ele não disse, não chores, ou sê forte. Ele simplesmente esperou, permitindo que a sua dor fluísse livremente, honrando seu luto com a sua presença silenciosa e sagrada. Quando seus soluços finalmente diminuíram, ele falou suavemente. A paz esteja contigo, disse ele. As suas palavras eram simples, mas carregadas de poder. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela e um calor percorreu todo o seu ser. Não um calor que queimava, mas um calor que acalmava e curava. O teu luto é profundo, continuou ele, mas não te definirá. O amor que partilhaste não está perdido. Está guardado no coração do Pai, e ele não te abandonou. Lídia ergueu o olhar, com o rosto manchado de lágrimas. Mas eu sinto-me tão sozinha, sussurrou ela. Jesus sorriu, um sorriso que iluminou os seus traços. Nunca estás sozinha, respondeu ele. Eu estou contigo, e o Consolador virá para encher o vazio do teu coração. Não para substituir o que perdeste, mas para te dar uma nova força e um novo propósito. A tua dor será transformada em compaixão pelos outros. A tua noite de choro dará lugar à alegria da manhã. Naquele momento, algo mudou dentro de Lídia. O peso esmagador no seu peito não desapareceu por completo, mas tornou-se mais leve, mais suportável. Era como se ele tivesse pegado numa parte do fardo, para si. A escuridão não se dissipou instantaneamente, mas uma pequena chama de esperança foi acesa, tremeluzindo no fundo da sua alma. Ela sentiu uma paz que não sentia há muito tempo, uma paz que ultrapassava todo o entendimento. Lídia levantou-se, sentindo-se mais forte do que em meses. Ela olhou para Jesus e as palavras de gratidão formaram-se nos seus lábios. Obrigada, disse ela, a sua voz ainda trêmula, mas firme. Ele acenou com a cabeça, os seus olhos ainda cheios de uma compaixão infinita. Vá em paz, disse ele, e lembrete, o amor é mais forte do que a morte. Enquanto ela se afastava, Lídia sentiu como se estivesse a flutuar. O caminho de volta para sua aldeia parecia diferente. As cores pareciam mais vivas, os sons dos pássaros mais doces. Ao chegar à casa, a mesma casa que antes parecia uma tumba, ela viu-a com novos olhos. Já não era apenas um lugar de perda, mas um lugar onde o amor tinha vivido. Ela abriu as janelas, deixando a luz do sol e o ar fresco entrarem. Pela primeira vez, ela conseguiu olhar para os pertences do seu marido, não com dor, mas com um carinho agridoce. A promessa de Jesus ecoava na sua mente. O amor é mais forte do que a morte. Seu luto não tinha desaparecido, mas tinha sido transformado. Já não era uma âncora que a arrastava para o fundo, mas uma memória preciosa que ela podia carregar com força e graça. A solidão ainda podia visitá-la,
mas agora ela sabia que nunca estava verdadeiramente sozinha. A presença de Jesus, a promessa do Consolador, era sua nova âncora, uma âncora de esperança no meio da tempestade da vida. A viúva da Galileia tinha encontrado o seu consolo. Oração final. Senhor, que o teu olhar de compaixão alcance todos os corações que sofrem em silêncio. Que a tua presença preencha as casas vazias e as almas solitárias. Ensina-nos a ver a pureza que existe na dor silenciosa e a encontrar em ti o consolo para as nossas aflições. Que, assim como esta humilde mulher, possamos sentir que nunca estamos sozinhos, pois o teu amor nos limpa, nos acolhe e nos preenche. Amém. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam sentir esta paz.